Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Começa agora a Luz da Palavra, nosso encontro marcado aí todas segundas e quartas. Glória a Deus, né? Hoje, profeta novo. Glória a Deus, todo mundo animado aí. Eu, pelo menos, estou super animado, né? Glória a Deus, seja muito bem-vindo. Pessoal da rádio também, boa noite com muita alegria. Lembrando aí, pessoal da rádio, talvez seja a primeira vez que está ouvindo a gente essa hora aí, né? Então, enfim. Toda segunda e quarta nós vamos em encontro marcado com a Luz da Palavra. Então interrompe o louvor, uma horinha de programação, depois você volta para os louvores aí. Amém? Quem não conhece o aplicativo da rádio, vai lá, baixa o aplicativo, né? Vai no teu app aí do teu celular, você baixa o aplicativo da TV e da rádio. É um aplicativo único, super tranquilo, de um você transfere para o outro, você pode entrar no WhatsApp, enfim, tem toda a facilidade aí. E, enfim, a TV você consegue ver a gente muito mais prático. Se você não puder, tá dirigindo, vai lá pro canal para a rádio. Ou se você não puder ver ao vivo, depois você vai pro canal do YouTube. E tem toda a programação da Irmã, tá lá no canal do YouTube, separado por playlist, então você vai olhar o que você quer ver, o material, enfim, ou a Luz da Palavra, o Alimento Diário das Nações. Nós temos um programa chamado Alimento Diário das Nações, toda segunda a sexta, a partir das 7h30 da manhã até as 9, 9h30. Termina aí o Alimento Diário das Nações. E segunda e quarta comigo. E depois nós temos alguns programas que vêm aí ao longo do ano, que são Prefiro Crer, um programa de testemunho, então tem temporadas específicas, aí a gente sempre anuncia antes. E domingo, culto da família. Todo domingo, né? Famílias Conectadas em Cristo às 9 horas da manhã. Amém? Então essa é a programação da Hebron. Não para, nós estamos com um propósito, né? Hoje começou o propósito da família. A Hebron tem a marca aí do propósito do relógio de oração. E o segundo propósito, né? Logo depois do relógio de oração, que é o primeiro domingo do mês, começa o relógio de oração. Uma semana, termina no domingo seguinte. Aí na semana seguinte, que é essa agora, inicia-se o propósito da família. São 3 dias, um propósito extraordinário, né, onde nós oramos específico pela família. E tem sido também grande bênção na vida de todo mundo. Então eu convido você a estar participando com a gente. Começou hoje, são 3 áudios no dia, 6 horas da manhã, o apóstolo está gravando, né, um pouquinho antes de 20 minutos, coloca o louvor, cria um ambiente de adoração, 6 horas ele já está gravando o áudio. Você vai ouvir, beleza, depois você vem participar do programa normal. Quando for meio-dia, 20 para meio-dia, também é a mesma coisa com a nossa apóstola. Aí ela vai mandar os louvores, né, 3, 4 louvores aí, e logo na sequência já grava o áudio para vocês, a gente vai gravar ministrando sobre a família. E às 18 horas, que foi agora há pouquinho aí comigo, né, 20 para 6, eu já coloquei os louvores, e gravei o áudio. Meu áudio hoje ficou um pouquinho extenso, né? Até porque o conteúdo era grande, aí eu já não gosto de falar, né? Então, pastor que não fala não existe, né? E aí acabou ficando extenso. Mas dando normalmente 20 minutinhos aí, o máximo, aí você tá já ministrado, orado, enfim. Então são 3 dias, hoje, amanhã e sexta. Então convido você, não participou, dá tempo ainda, entra lá no grupo. Você pode chamar a gente no WhatsApp, né? O 11 970 13 8161. Lá você pega todo tipo de informação que você precisar. Eu quero ser acompanhado, eu quero pedido de oração, eu quero ser membro da Hebron, eu quero dizimar, quero ofertar, tudo você chama lá no WhatsApp que a gente explica para vocês, amém? Com relação à Luz da Palavra também, se tiver qualquer dúvida, né, daquele material que foi dado, ou qualquer tipo de dúvida que você tiver, é só me chamar no meu WhatsApp. Quem tiver um particular fica à vontade, quem não tiver, chama pelo WhatsApp da igreja, a gente passa para vocês aí, só para facilitar, tá bom? Glória a Deus, pessoal. Então, recado dado aí. Estou muito feliz com o propósito da família. Glória a Deus. Abram a Bíblia de vocês no livro de Ageu. Vamos ver se vai todo mundo achar. E Ageu está lá, quase no finalzinho do Velho Testamento. Passa Daniel, passa alguns profetas e vem Ageu. Amém? Vamos lá, profeta Ageu. São 2 capítulos só. Então, super tranquilo. A gente vai ver devagarzinho aqui. Provavelmente a gente termine aí bem antes das 7 hoje. Mas para não começar um outro livro, então a gente vai só no livro de Ageu hoje. O que é importante lembrar? Nós fizemos, na segunda-feira, nós começamos o livro de Esdras. O que acontece, pessoal? A forma, o formato que o Senhor me deu, lá no YouTube não tem problema, você pode ver no formato que você quiser. Lá tem todo o material da Hebron, tá lá. Do Velho Testamento nós vamos terminar agora no final do ano. Faltam poucos livros, nós estamos vendo agora Ageu, depois nós vamos entrar em Zacarias, Neemias e Malaquias. Então praticamente termina o ano. Então o Velho Testamento praticamente está estamos quase todo ele concluído, tá? Então, tipo, se você quiser ver fora de ordem, você fica à vontade, não tem problema nenhum, tá lá o material no canal do YouTube, já na playlist lá do Luz da Palavra. Só que como nós estamos vendo em ordem cronológica, o que acontece? Quando você pega o livro de Esdras, você vai até o capítulo 4,
até na segunda-feira nós vimos os 4 capítulos de uma vez. Por quê? Para não ficar um pouco pela metade, para a gente poder entrar no profeta Ageu. No 4º capítulo terminou ele, o que acontece? Entre o profeta Ageu e Zacarias. Você pode ver que quando a gente voltar no capítulo 5, está falando sobre eles. Por quê? Eles foram chamados, né? E aí cada um tem o seu papel fundamental na reconstrução do templo. Por quê? Da reconstrução do templo, porque ficou parado aí quase 17 anos, aproximadamente 17 anos. Então ficou muito tempo parado. Então o profeta Ageu entra em cena aí, chama um pouco para a realidade. A gente vai ver que o profeta é muito sério no que fala, não que os outros não fossem, mas ele parece que ele está pegando pesado, mas não é, precisava chamar a atenção do povo. Depois o profeta Zacarias também, tem muita revelação, o profeta Zacarias. O profeta Zacarias já vai um pouco mais além, né? São mais capítulos aí. Então a gente vai ver os 2 profetas que na sequência, quando volta ao capítulo 5, aí começa, acabou a obra, aí chega Esdras e ele vai cuidar da parte espiritual. Mas o templo já está construído, lembrando que foi o Zorobabel veio na primeira leva, lembra? Mencionei isso para vocês na segunda-feira. Então, se ficou qualquer dúvida, volta lá no de segunda-feira, que você pega todo o detalhe aí, tá bom? Mas é assim, só para você entender como é que nós vamos aí. Então nós vamos agora a Ageu, terminou Ageu aí, na segunda-feira que vem a gente tem o profeta Zacarias. E aí nós vamos aí alguns capítulos com ele, ok? Então vamos lá. Livro de Ageu. É o primeiro dos profetas que falou aos exilados depois que eles retornaram à Palestina. Então o que significa isso? Lembrando, o que acontece? Antes o cativeiro babilônico, quem que foi antes do cativeiro babilônico? A gente viu Jeremias, né? Jeremias falou com o povo para que o povo evitasse ir para o cativeiro. Falou, não adiantou, o povo, né, continuou pecando, coisa e tal. Falou com o rei Zedequias também quis obedecer, enfim, foram para a Babilônia. O profeta Jeremias, né, por conta dele ter profetizado que era aquilo que o Senhor determinava, acabou, parecia que estava sendo favoreceu a Babilônia. Então Nabucodonosor achou que ele estava fazendo assim para engrandecer ele. Não era, na verdade ele estava fazendo cumprir o papel que o Senhor tinha dado. Eles iam pagar um preço na Babilônia. E aí ele manda Nabuzaradã ir lá e fala, ó, vê o que ele quer, se ele quer ir para a Babilônia, se ele quer ficar, onde ele quiser, o que ele quiser fazer, você está incumbido de fazer com Jeremias. Jeremias não foi para a Babilônia. Aí nós vemos entre o que? O profeta Ezequiel, que foi para a Babilônia, né, na segunda leva, e ele ministra lá o povo. Então todo esse tempo o povo ficou lá na Babilônia, né, ficou cativo lá 70 anos. Uns mais, outros menos, porque um foi na primeira leva, Daniel foi na primeira leva, lembra? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando foi em 586 também foi o restante, foi a última leva, onde botou fogo lá, e o restante foi nessa época. Quando que foi o povo foi liberto? Lá em 536. Então, você vê, todo esse tempo aí, quem ficou pouco aí, pelo menos ficou aí em torno de 40, 50 anos aí, ok? Então, o que acontece? Aí, esse profeta, o profeta Ageu, foi o primeiro depois que eles retornam, então, da Babilônia. Quando Ciro dá o decreto lá e libera o povo para voltar para Jerusalém, para reconstruir, para fazer todo o papel como era antes, reconstruir o templo, os muros, enfim, e o culto ao Senhor. Né? Tanto que ele manda entregar ofertas, porque ele queria que entregasse ofertas ao Senhor. O que a gente vê com os reis que vieram da Pérsia? Nenhum deles queria desagradar a Deus. Então eles entregavam oferta, não que eles só adoravam ao Senhor, não, negativo. Eles adoravam a Deus e os deuses deles também. Simplesmente eles não queriam desagradar a Deus, como também não queriam desagradar o Deus deles. Isso fica bem claro para vocês, ok? Então quando você vê, Dario mandou entregar lá, né? Dario mandou entregar oferta lá, porque ele não quer desagradar a Deus. Do mesmo jeito que ele queria Marduk, Baal, enfim, todos eles lá, ok? Então o profeta Ageu é o primeiro que fala com o povo que voltou para a Palestina, ou seja, que voltou para Jerusalém. O livro de Ageu foi escrito pelo próprio profeta entre agosto e dezembro do ano de 520. Então você vê aqui que o profeta pegou só 4 meses, né? Tem estudos que ele já estava avançado de idade. Então, assim, o tempo dele foi muito curto com o povo. Você vê que o livro até só tem 2 capítulos. Então foi muito rápido, mas ele veio realmente para chamar a atenção do povo para a reconstrução. Por quê? Você vê que em 536 foi libertado o povo para o povo voltar. Voltou Zorobabel, com mais algumas pessoas. Você vê que em 520 ele já estava lá, porque a obra estava parada. E aí ele foi lá, peraí, precisamos tocar a obra, né? Os eventos desse livro podem ter sido datados com maior precisão do que talvez qualquer outro livro da Bíblia. Então, por quê? Nos estudos, quando você vai buscar tudo que ele dá de detalhe, então diz que ele foi muito mais bem datado do que qualquer outro livro da Bíblia.
Ele era, portanto, um homem muito idoso na época em que profetizou. E a sua morte pode explicar a brevidade do seu ministério. Então, como já era de avançada idade, aí você vê que ele morreu. Não é que morreu novo, foi muito rápido o ministério dele. Com base nos comentários do capítulo 2, versículo 3, parece provável que Ageu tenha nascido antes da destruição do templo de Salomão, ou seja, muito provavelmente, até falando que ele já era de mais idade, muito provavelmente ele morreu antes que destruíram o templo. Então, antes que Nabucodonosor fosse até lá, Jerusalém, quando Nabuzaradã botasse fogo lá e coisa e tal, ele já tinha nascido antes disso. Então, ele viu o templo sendo destruído, ok? Dario, que é mencionado para as duas primeiras datas, foi o rei da Babilônia, que removeu a proibição da reconstrução do templo em 521. Que aí ele vai remover lá de 521 o decreto que falava que não podia construir. Então ele que vai remover, como a gente vai ver. Ageu foi contemporâneo de Zacarias, ou seja, o que seria contemporâneo? Os dois na mesma época, né? Então você vê que os dois profetas são relacionados no capítulo 5 de Esdras, então os dois na mesma época. Um com mais detalhe, outro com menos detalhe, um com mais enfoque, outro com enfoque em um determinado ponto, outro em outro, enfim. E ambos profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Os exilados tinham retornado durante o reinado de Zorobabel, em 536, mas a oposição dos governantes das regiões vizinhas, como a gente viu lá em Esdras, no capítulo 4, teve vários aí tentando paralisar a obra, isso a gente viu. E a mentalidade egocêntrica, impediram que os exilados que já haviam retornado fizessem algo além de lançar a fundação do templo. Quer dizer, não fizeram nada mais, nada menos do que lançar a fundação do templo. Quando veio os impedimentos, pararam e aceitaram tudo aquilo, aceitaram a situação e pararam. A primeira mensagem de Ageu foi uma exortação com relação à construção do templo, mas as demais procuram encorajar o povo e os seus líderes na obra e lembrá-los das consequências da desobediência anterior. Então vamos lá, olha o foco aqui do livro dele. Eu sempre trago um resuminho para você entender bem, antes da gente começar a ler o livro. O que ele fez? O primeiro foco, o que era? Era falar ao povo com relação à construção do templo. Vocês pararam por quê? Então, ele exorta o povo, ele chama a atenção por que pararam, depois ele começa a encorajar o povo a voltar e lembra eles do que foi o tempo na Babilônia. Estão lembrados de que levou a gente para a Babilônia e coisa e tal? Então ele dá aí, não deixa passar despercebido o que tinha acontecido na história. O povo precisa lembrar disso. Às vezes parece que a gente esquece a história, E aí por isso que a gente volta para os mesmos erros, Depois do ministério de Ageu, a obra no templo foi iniciada outra vez e concluída em 516. Então você vê que depois que ele chegou lá, a obra tomou vapor aí. Tem livros que falam 517, outros 516, mas é nessa época aí. Normalmente tem diferença de um ano de um estudo, de uma Bíblia às vezes para outra de estudo, tá, pessoal? Eu sempre falo isso, não fica aí desesperado com relação a isso. Os biblistas, não sabem se Ageu viveu para vê-la concluída. Então, assim, os estudiosos da Bíblia, aí, os biblistas, como falam, eles não chegaram à conclusão se ele conseguiu ver a obra concluída do templo ou não. Mas uma coisa é fato, ele tocou o barco lá e fez o povo concluir, o povo voltar à construção. Então vamos lá, capítulo 1. Ageu exorta o povo a reedificar o templo. Vamos ler do 1 ao 6 aí. E diz assim: no segundo ano do rei Dario, no sexto mês, o primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel. Veja que ele fala com Zorobabel. Lembra de Zorobabel que veio primeiro e ia começar a obra? Zorobabel uma coisa, Esdras outra. Lembra, pessoal? Não confunda. Zorobabel veio para a construção da obra, Jesua o sacerdote, e depois nós vamos ver Esdras que veio escrito para ensinar o povo. Então não confunda isso aí, isso é importante, tá? Então vamos lá de novo. Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e Josué, algumas traduções como Josua, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz: não veio ainda o tempo em que se a casa do Senhor deve ser edificada?
Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitares vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Meu Deus, olha a palavra do Senhor na boca do profeta Ageu. Já chegou chacoalhando, né, a moreira. Hein? É hora, por acaso é hora de vocês morar em casa apainelada e a minha casa, a casa do Senhor, está desse jeito? Por isso que eu falo, o profeta Ageu chegou, gente, e chegou chegando. Nós vimos aí o livro de Esdras no mês passado na igreja, nós estávamos no livro de Esdras. Essa parte a gente não viu, logicamente, né? Está no livro de Ageu. Mas olha só, quando a gente ministrava, olha, o pessoal tem que fazer isso aqui, aí tem que tocar a obra, a gente falou muito de Neemias, tem que reconstruir. Às vezes parece que o pessoal da igreja não estava entendendo o que estava acontecendo. Olha que você imagina se eu tivesse ministrado para vocês Ageu, olha como é que Ageu chega. Ageu chega chegando. Já imaginou Deus falando com você dessa forma? Você está cuidando da sua casa, tá legal o seu carro aí, seu carro novo que eu te dei, tá tudo bonitinho, e a minha casa pode ficar do jeito que está. Eu ia entender como puxão de orelha daqueles, meu. Tem noção? Vamos lá. Acaso é tempo de habitares vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai-vos o passado, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebei, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas a ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe para pô-lo num saquitel furado. O Senhor já deu um recado aqui através do profeta. Então vocês estão achando que estão vivendo o máximo, a glória de Deus? Estão comendo, mas não estão se saciando. Isso para vocês é bom? Não estão tocando a minha obra, estão preocupados com a casa de vocês, está comendo, está achando que vocês estão vivendo o melhor da terra? Está comendo, está se saciando, está comprando roupa, está passando frio do mesmo jeito. Olha o recado que o Senhor dá. Quer dizer, foi um puxão de orelha. A gente vê que o profeta Ageu já chegou mordendo uma saneta, como a apóstola brinca, né? Chegou chegando. O profeta data todas as profecias como se mantivesse um compenetrado diário de todos os acontecimentos importantes na reconstrução do templo. Então, por isso que fala que foi um livro que tem muito detalhe, porque ele narra cada detalhe do que aconteceu. Nós vamos ver no livro de Esdras que algumas coisas a gente tem que pegar 4 ou 5 livros para entender de que a obra, que tal situação não aconteceu na sequência, demorou 3 meses, coisa e tal. A Ageu já vai logo na veia, né? A lua nova, o período quando o povo se reunia para adoração, como fazem atualmente os judeus ortodoxos, era uma ocasião apropriada para a pregação da divina mensagem de Ageu. Zorobabel é também chamado de Sesbazer, conforme registro histórico que nós vemos em Esdras, que eu falei para vocês na segunda-feira. Ele era um descendente da dinastia davídica, o bisavô de Jeoaquim, Jeconias, lá em 1 Crônicas 3. E foi feito governador de Judá por Ciro. Ciro colocou ele lá como governador. Josué era filho de Josadaque, sumo sacerdote no tempo da invasão babilônica, conforme 1 Crônicas 6. Assim, a profecia de Ageu se dirigia aos chefes civis e religiosos da nação. Então você vê que aqui ele deu um recado, mas já pegou a cúpula do negócio. Já pegou a cúpula e deu o recado dele bem dado. Quando ele diz este povo e não meu povo, já demonstra o desagrado do Senhor. Porque o Senhor não fala em várias passagens, meu povo, que chamei por meu nome, filha de Sião, né? Como é que ele fala? A viúva, a mulher que não tem filhos. Então você vê que sempre o Senhor tratava meu povo, meu isso. Agora o Senhor fala este povo e não meu povo. Já demonstra que tinha alguma coisa diferente aqui. Por quê? Porque a situação que o Senhor estava vendo não estava agradando ele, né? Já demonstrava o desagrado do Senhor com a situação. Não veio ainda o tempo, era uma desculpa para que o povo oferecia para que não reconstruir o templo. De acordo com o seu modo de pensar, o tempo não era apropriado. Então, segundo o povo, o tempo, eles achavam o seguinte, não era momento apropriado para construir o templo. Então, estava cada um preocupado com a sua casa. Na realidade, a raiz da dificuldade se encontrava neles mesmos. Não é em algum momento ou circunstância externa ou fator de tempo. O subterfúgio estava claro, eles não diziam que a obra não deveria prosseguir, mas que não era o momento apropriado de fazer. Então, quer dizer, da mesma forma que eles não falavam que a obra precisava concluir, mas também não começavam a fazer. Quer dizer, a gente entende que precisa ser construída, mas não tomavam partido, não tomavam iniciativa em momento algum.
Porque eles davam na mesma. Eu sei que a obra precisa ser concluída, mas não bota a mão no arado, que adianta? Neemias também sabia que a obra precisava construir, que os muros precisavam ser levantados, mas ele botava a mão e fazia o quê? Neemias foi lá e foi a fundo, falou, nós vamos parar aqui a obra depois que a obra for concluída. Tanto foi concluída em 52 dias. Mas ele foi lá, mandou o cara não dormir, um com a mão na espada, né, e outro na obra, e era assim que fazia. Aqui não, o povo simplesmente deixou, né, o vai da valsa. Alguém poderia achar que, com o lapso de 16 anos, teria demonstrado a necessidade de um esforço de sua parte. Mas o coração não está pronto, sempre encontra desculpas. Eles achavam que uma renovação da atividade da construção despertaria hostilidade latente dos persas e colocariam em dificuldades. Quer dizer, o que eles achavam? Que voltar a mexer em tudo isso aí ia causar hostilidade com os persas. Porque, afinal, conseguiram, né, junto aos persas, os samaritanos, né, e todo o povo lá estrangeiro, os vizinhos, como falam, conseguiram embargar a obra. Então eles achavam que mexer na obra de novo ia causar um certo tipo de hostilidade com os persas, e simplesmente deixaram para lá. Só que não deixaram para lá a construção da casa deles, eles não pararam. Estavam falando simplesmente da casa do Senhor. Então era muito sério isso. Eles achavam que uma nova, né, colocaria eles em dificuldade com os persas. Ageu perguntou aos líderes se a hora não era perfeita ou oportuna para os assuntos relacionados com Deus. Sua atividade nas questões pessoais, tais como a construção de casas, dava uma impressão totalmente diferente. É um contraste, né? O templo do Senhor desolado, devastado, ao lado das habitações particulares acabadas, enfeitadas, dos exilados que tinham retornado. Quer dizer, legal, né? O cara com a casa linda e maravilhosa, né? O Senhor libertou eles lá da Babilônia, eles voltam, lindo e maravilhoso, cada um com a sua casa bonitinha, e a casa do Senhor em ruína. Isso aqui é muito sério, gente. É muito sério porque você vê que Salomão, né? Salomão tem os erros que ele cometeu, mas uma coisa que Davi deixou bem claro para ele, é uma pena, né? Davi tinha as mãos sujas de sangue, né? O Senhor não permitiu que ele construísse. Mas ele deixou bem, o recado bem dado para Salomão. Primeiro você vai fazer a obra da casa do meu Deus. Que Davi declara que não poderia morar em casa panelada enquanto a casa do Senhor e a casa do Senhor em tendas. E o que ele fez? Comprou o terreno, deixou tudo o que pôde. E ele deixa claro para o filho dele. Você vai fazer a primeira obra. A obra foi feita em 7 anos, ele fez o templo, né? Você vê que depois fala que ele tinha pesado nos tributos, né? Quando ele morre, o filho dele fala, né? Os anciões falam para o filho dele, mas a obra ele concluiu a obra do Senhor. Sem entender de cabeça nenhuma. Depois dos 7 anos que ele foi começar a construir os palacetes dele. E aí ele construiu um monte de palacete, onde falam que ele continuava pesando a mão nos tributos. Por quê? Ele já tinha construído o templo. E estava cobrando para construir da casa dele, outros palacetes. Aí os anciões falaram, poxa, ô Roboão, seu pai morreu, meu, já construiu um monte de coisa aí, né, meu? Dá uma aliviada aí, né? E aí a gente vê que o Roboão não vai aliviar coisa nenhuma, pelo contrário, né? Vai aumentar ainda mais. Mas enfim, ele se preocupou o quê primeiro? Primeiro com a casa do Senhor. Aqui não. O povo simplesmente encontra um pouquinho de dificuldade, vamos cuidar da nossa casa. E é assim, tá chuvoso hoje, não dá para mexer na obra da igreja, mas na obra de casa dá para mexer, né? Fala sério, alguma coisa mais ou menos assim, dá para você entender o que eu estou falando. A pergunta do profeta foi como um golpe magistral. Desmascarou a indiferença e o egoísmo e a desobediência da nação. Casas apaineladas eram casas meticulosamente adornadas com cedros e o que era considerado uma madeira cara e não comum na Judéia. E o seu uso era sinal de luxo. Lembram-se que essas madeiras, essas coisas todas, esses cedros eram trazidos de onde? De Sidom, Tiro e Sidom. Lembra que Davi fez alianças com eles para construir, Salomão também? Então, para pegar essas madeiras, então não era um negócio comum, não. Você vê que os caras estavam... Porque, gente, não se esqueça que eles não estavam sendo escravizados, não podiam sair da Babilônia. Mas teve muita gente lá, está muito claro aqui, que enriqueceu na Babilônia. Está claro ou não? Está claro aqui, a palavra está deixando bem claro como esses caras tinham dinheiro se foram como escravo. Porque lá, né, se misturaram, pegaram o ritmo da Babilônia e alguns enriqueceram. Onde estariam os corações dos povos, pois ali também se encontrava o seu tesouro, semelhante ocorrido com Davi em 2 Samuel, né? Na realidade, o que tinha acontecido era que o povo havia se conformado com o fato de que não era para edificarem a casa do Senhor. Eles aceitaram prontamente a pressão e interromperam a edificação do templo, como desculpas
de quem é omisso. Quer dizer, o cara que já não está afim de muita coisa também, não quer guerra, né? A gente sabe que a obra do Senhor, meu, ó, você pega, a apóstola está ministrando aqui de manhã, ela fala assim de oferta, fala disso, tem gente que torce o nariz para oferta, fala um monte de coisa. Meu, sempre a obra do Senhor vai ter dificuldade. Às vezes dá a impressão para alguém que fala assim, poxa, mas parece que a obra do Senhor sempre precisa de recurso, sempre precisa de recurso. Porque primeiro que a obra precisa crescer, e segundo que a oposição tem um monte. Você pensa que a gente sai para fazer visita, que vai tudo assim, mil maravilhas, tem um monte de oposição no meio do caminho. Vocês viram aí, nós vamos fazer missão na Bahia, quantas coisas aconteceram no caminho, parece que a gente não conseguia chegar na Bahia. A gente estava conversando no dia antes de passar a divisa, eu estava falando para o apóstolo, eu falei, meu, parece que a gente não consegue passar a divisa de Minas, parece que a gente não consegue botar um pneu do carro na Bahia, você não tem noção. A oposição é grande. Agora, tudo para fazer o quê? Que a gente pegasse meia volta, que uma coisa, meu, já gastamos, pneu que fura, não sei o que estoura. Quer dizer, uma coisa, vamos voltar para com a obra. Aí, já imaginou, a Gil chamando a gente, falando assim, quer dizer que vocês pararam, gastaram com o carro, lindo e maravilhoso, vocês voltam para casa, tá com o carro consertado e a obra fica para depois. O dia que vocês vão gastar para fazer aquilo que eu determinei, não se discute se... Porque às vezes a pessoa pode achar que a gente foi passear na Bahia, nem na praia nós não fomos. Então a ordem do Senhor foi muito clara para ir lá e ponto, acabou. Então não era para a gente não ir pegar o dinheiro e gastar com outra coisa, não era para ir. Então você imaginou ouvir um profeta Gil falar como ele falou com o povo aqui? Uma chapuletada na orelha do peão, que olha... Considerar o passado significava refletir sobre todas as consequências que vivemos por causa do pecado e da desobediência a Deus, considerando ainda que seus livramentos e milagres para nos tirar da situação de ruína. Quem considera o passado é prudente e sábio. Então ele precisou falar do passado. Meu. Vocês esqueceram que levou vocês para a Babilônia, esqueceram que vocês não ouviram o profeta, esqueceram que vocês começaram a dar segundo a vontade de vocês e tudo mais, esqueceram do tempo, pararam de entregar oferta, entregaram oferta a outros deuses. Quer dizer, precisa lembrar tudo isso, né? Ele se consumiu por ocasião da semeadura. Eles não poupavam esforço para assegurar a prosperidade, mas suas colheitas eram totalmente desapontadoras. Eles deviam ter percebido que não podiam se enriquecer às custas de Deus. Levítico 26, fruto da desobediência. Então eles achavam o seguinte, olha só, presta atenção nesse detalhe aqui, que é importante, vamos pulir do gato aqui. O que eles achavam? Tem gente que vive nesse patamar aqui, viu? O cara vive na desobediência, mas a oferta, o dízimo está lá, ó, bonitinho. Por quê? Porque ele acha que ele vai prosperar a vida inteira, que ele vai enriquecer, sendo desobediência, vai entregando dízimo e oferta. Tá vendo como é muito sério? Às vezes a gente ministra, é difícil ministrar, porque a pessoa às vezes não quer entender, vai ler as escrituras. Olha o que está dizendo aqui. Ele se consumiu por ocasião da semeadura. Eles não poupavam esforço para assegurar a sua prosperidade. Porque achar que quanto mais ele ofertasse, mais ele ia produzir. Ele ia prosperar de fato, se não andasse na desobediência. O senhor não chegou a um certo momento que o senhor falou, eu prefiro muito mais que vocês me obedeçam do que entreguem o holocausto, porque entregava o holocausto quando não tinha arrependimento verdadeiro. É muito sério. Nada parecia ser suficiente, nem o alimento, nem a bebida, nem as roupas. Os salários eram tão pequenos que desapareciam diante das necessidades diárias. Os ganhos dos trabalhos logo eram gastos. Só que deu furado. Então eles estavam tão preocupados com a casa deles, deixaram a casa do Senhor, e por mais que trabalhavam, quer dizer, trabalhavam na Babilônia, enriqueceram. Agora que o Senhor prosperou eles para eles poderem construir o templo, o que eles fizeram? Largaram de mão. E olha agora a consequência aqui. Então o que acontece? Agora estava aí, trabalhava, não estava resolvendo nada. Saco até furado. Não há nenhuma contradição entre a descrição da pobreza aqui e a descrição das casas apaineladas e caras do versículo 4. Como em outras sociedades, os ricos coexistem com os pobres. Então, da mesma forma que tinha ricos, tinha o pobre também. Então não é que há uma discrepância entre um versículo e outro. Não, do mesmo jeito que tinha rico, tinha pobre também, né, gente? Façamos um favor, né? Aquela época, como toda a época da história da humanidade, comprovou a verdade de Mateus 6,33. Quando Deus é esquecido, todo o trabalho é sem lucro. Aquele que se agrada de Deus
não vê o fruto do seu trabalho e esvaziar-se de suas mãos. Então, aquele que busca primeiro o reino de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas aquele que não está, quer dizer, sai pelos buracos da mão e ele nem percebe. Tem gente que é assim, o cara pode entregar 10 mil de oferta. De um jeito que ele entrega oferta, ele prospera, mas não vê o dinheiro onde vai. É exatamente aqui. Então, presta atenção que o profeta Ageu que eu falo, são 2 capítulos, mas olha que 2 capítulos. A outra convocação era para subir ao monte, para um sério exame de sua condição, onde seriam apresentados o remédio. O povo devia subir as terras altas e as áreas cobertas das matas para buscar madeira para o templo. Deus prometeu desde o início que a obediência resultaria em aprovação. O que Ageu estava declarando era: obedecerei a Deus e terei suas bênçãos e sua aprovação. Então vamos voltar a construir a obra do Senhor, sobe, pega a madeira, traz porque vamos tocar a obra de novo, obedece ao Senhor, você vai ver como vocês vão prosperar e o negócio vai ficar de vento em polpa. A ordem de Ageu era essa. Ageu retorna ao tema das consequências desastrosas da indiferença do povo pelas coisas espirituais. Tal negligência tinha um efeito direto em seus assuntos temporais. Embora tivessem grandes esperanças em colheitas abundantes, tais expectativas foram frustrantes. Pouco havia para exibirem pelo seu grande despejo de energias. Então, quer dizer, podia gastar energia o que fosse, quando chegava na hora da colheita, era triste a situação. Até pouco que foi colhido de nada adiantou. Deus providenciou que fosse impróprio para o consumo, ou que fosse disperso, ou como um sopro o dissipei. O povo foi assim informado que não deveria atribuir a pequena produção do solo a nenhuma outra causa, por exemplo, a terra tanto negligenciada durante o período do cativeiro, mas ao castigo direto de Deus aqui. Então, quer dizer, não adiantava eles achar que era porque a terra ficou muito tempo sem produzir, porque eles não produziram nada disso, simplesmente porque o povo esqueceu de Deus aqui. Então podia trabalhar no solo, o solo podia estar bonito e maravilhoso, podia ter passando uma torrente de água ali, não ia dar fruto, ou não ia produzir o suficiente. Esse era o recado. Com a providência divina, poderia ser explicada. O castigo divino tinha de ser declarado segundo seus atos, e que eles falharam. Quando ele diz, cada um de vós corre, a resposta é clara. Em buscar a sua própria sorte, exibiram considerável grau de zelo e correram para se dizer a verdade, na busca de seus interesses egoístas, ignorando os interesses do Senhor. Um contraste notável entre a minha casa e a sua própria casa. Quer dizer, correram, mas cada um preocupado com a sua própria casa e não com a casa do Senhor. O Senhor reteve o orvalho que substituía a chuva durante os meses secos do verão, de modo que a terra não produziria. Então, quer dizer, vocês estão achando que está bonito, maravilhoso, então vamos fazer o seguinte, deixa eu virar a chavinha aqui de novo, e agora não vai ter orvalho. A chuva, vocês estão acostumados com a chuva, só que agora é tempo do orvalho, para o fruto ficar vistoso. Pois é, eu vou virar a chavinha, não vai ter orvalho. Como é que vocês vão fazer? Você vê como que é muito sério? A gente sempre fala aqui, às vezes a gente dá um exemplo, olha, a pessoa declara assim, eu também já declarei isso, não vou ser fariseu, né? Já declarei isso também. Eu que me levanto sempre para trabalhar, não. Já falei isso quando estava no mundo. A gente fala, né? Quando você olha a pessoa reclamando, você fala, eu não levanto sempre para trabalhar, não. Tá aqui, só que se o senhor não mandar orvalho, você pode levantar às 5h30 da manhã, você pode passar a noite lá cuidando da terra, se não mandar orvalho, e aí? Se não te der saúde para você estar lá, você nem lá não vai estar. Assim Deus manifestou claramente que ele era o administrador supremo do alimento de Israel. Fiz vir a seca era porque mais uma vez na história de Israel, Deus viu que havia necessidade de fazer a nação perceber sua total dependência dele para todas as necessidades da vida. Quer dizer, o Senhor precisou suspender o orvalho para o povo entender que dependia dele. É o que eu falo às vezes. Eu sei que é duro que eu vou falar agora, mas é uma realidade, tá? Eu estou falando porque eu vim para o Senhor, eu voltei para os caminhos do Senhor pela dor, como a grande maioria. O Senhor precisa tirar algumas coisas da gente, precisa colocar a gente uma enfermidade, no hospital, para a gente lembrar que a gente depende dele, que até então nós somos o cara, eu tenho um convênio médico, eu tenho dinheiro, eu tenho amigo, eu tenho isso, quer dizer, nós somos tudo. Tenho um bom salário, uma boa casa, esposa, marido, enfim. Tem tudo isso, a gente tem tudo melhor. A gente esquece que a gente depende dele. É isso aqui, acabou. Aí o senhor precisa tirar uma pecinha desse joguinho para a gente entender que a gente depende dele. É duro, não é? E eu estou dando meu exemplo, tá? Eu voltei por quê? Porque realmente, se não tivesse acontecido alguma coisa na minha vida, eu não tinha voltado. Não naquela época, podia ser depois, mas não naquela época. Então presta atenção nisso aí.
A gente precisa entender que a gente depende dele. Repetidas vezes os mestres profetas do Velho Testamento enfatizaram que no caminho da obediência Israel encontraria o equilíbrio das forças da natureza para benefício e recebimento de bênçãos. Então os profetas falaram várias vezes, olha, simplesmente obedece, fica aqui, fica tranquilo, não é Baal, não é Azera, não é Deus da fertilidade, não é Deus não sei do que vai dar prosperidade para vocês na terra. Que o povo foi levado para a Babilônia, porque muitas vezes eles tinham colheitas, eles alegavam que quem tinha feito era Baal, Azera, Deus da fertilidade dos cananeus, né? Deus advertiria o povo de que se fosse desobediente, os próprios céus se tornariam como bronze. Deuteronômio 28 e 23. Ou seja, lá depois do 15 para frente, a desobediência. Então a desobediência, ela vai gerar dor. E a dor está aqui, ó. Fala que os próprios céus se tornariam em bronze. Então o povo esqueceu. Passou a desobedecer, o que aconteceu? O céu brecou. A seca que ele enviou à terra e as montanhas afetou o cereal, o vinho, o azeite e todos os produtos da terra e todo o trabalho do homem e do gado. Quer dizer, parou tudo. A fome sempre fora um flagelo terrível na mão de Deus. Quando somos omissos com a obra do Senhor, tudo em nossas mãos se torna ressequido, sem vida ou valor. Quando a gente, olha, realmente, isso aqui é um fato. Quando a gente torna a mão ressequida para o Senhor, olha só Deus, né? O povo atende ao Senhor. Aqui se encontra a indicação de que houve uma cooperação sincera entre os líderes e o povo. A mensagem do profeta tivera o efeito pretendido. O povo prontamente avaliou a mensagem de Ageu, aceitando com a vontade de Deus expressa através do seu servo. Então, quer dizer, depois de todo esse chacoalhão, parece que o povo agora entendeu que Ageu estava lá. O motivo de Ageu estar lá e o recado dele. Você imagina, chega aqui um temporão aí, né, um profeta aí, né, com 60, 70 anos, para dar um recado desse. Você acha que ele estava satisfeito de dar um recado desse? Lógico que não. Que incumbência que Deus deu para ele, em tão pouco tempo, olha só, o cara só foi lá para sacudir a moreira. Se Deus, duas vezes, Deus foi assim chamado, parece que há uma implicação de que aqui a nação agora se inclinou a uma conformação mais achegada com o relacionamento que tinha com Deus, na qualidade de seu povo escolhido e participante da aliança. Com a nova visão espiritual, o povo reconheceu o enviado do Senhor, no caso Ageu, como porta-voz do Senhor, investido de autoridade divina. A mensagem era curta, mas não poderia ser mais confortadora e mais fortalecedora do que eu sou convosco. Então, depois de tudo que eles passaram, quando o profeta Ageu falou, eu sou convosco, né, evidentemente o Senhor, confortou o povo, né, depois de tomar essa chapuletada aí. No passado, esta mensagem foi usada por Deus para incitar os homens e grandes realizações, e continua sendo a mais tranquilizadora de todas as promessas feitas aos servos do Senhor Jesus Cristo. Em todo o mundo, o retorno ao Senhor foi sincero, caso contrário, esta forte palavra de tranquilização não lhes teria sido dada. Então, obviamente que aqui, quando eles aceitaram, se arrependeram, foi sincero, senão o Senhor tinha dado essa palavra para eles, é o que o profeta está dizendo aqui. O Senhor os despertou, eles vieram e se puseram ao trabalho. O povo começou a trabalhar, reunindo o material necessário para a estrutura. Os fundamentos não foram, contudo, colocados até 3 meses mais tarde. Então foram começando a dar trabalho na obra aí. Ageu toma cuidado de dar uma outra data precisa, tão importante, que é o assunto no qual tem colocado o seu coração. Houve um intervalo de 23 dias entre esta data e a que foi dada no versículo 1. Supõe-se que as 3 semanas intermediárias foram gastas em ajuntar a madeira na região alta, como foi ordenado no versículo 8, que então foi iniciado o trabalho na casa do Senhor. Então, quando parece aqui, mas não colocaram as madeiras, não fizeram nada, quando ele dá essa informação, quando você volta um pouquinho nos primeiros versículos, o que entende? Que o povo foi buscar madeira. Então, não que o povo não começou a obra, começou, mas primeiro precisava buscar madeira para poder iniciar a obra aqui. Então, quer dizer, o povo realmente tinha atendido ao Senhor. Ok, pessoal? Entendeu essa parte? Quando você lê aqui, dá a impressão que eles não fizeram nada. Pô, passou 3 vezes, eles fizeram nada. Não, fizeram sim. É que eles foram correr porque tinha que providenciar madeira. Como que é tocar uma obra sem material? É como se tivesse sido material de construção pegar, né, o material. Capítulo 2. A glória do segundo templo.
Vamos ler do versículo 1 ao 5. No segundo ano do rei Dario, no sétimo mês, o 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? Ele pergunta: quem contemplou essa casa na sua primeira glória, né? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, ser forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e tu e todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Vocês não viram a primeira casa, né? E a segunda? Então bora trabalhar, ser forte, tem trabalho para fazer aí. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saísses do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Então, o que acontece? Evidentemente que a obra tinha sido parada por causa dos persas, lembra? Foram lá conseguindo o decreto com os persas. O povo não fez vista grossa, não fez esforço para continuar. Tinha medo dos persas? Tinha. Então o Senhor estava dando recado para ele: eu não prometi, não tirei o povo do Egito, não fiz tudo o que fiz. Então não temas, o mesmo Deus que fez lá vai fazer agora. Toca a obra aí, deixa que o resto eu vou fazer. Como que disse aqui, o resto eu assino. Então era um recado já para o povo aí. 21º do mês, pelo nosso atual calendário, seria 17 de outubro de 520. No antigo calendário judaico era esse o último dia da festa também dos tabernáculos, conforme Levítico 23. Durante esse feriado, o povo de Israel se abrigava em cabanas temporárias para celebrar sua partida do Egito, ocasião em que passou a morar em abrigos provisórios do deserto. Motivo pelo qual você vê que o Senhor fala aqui através do profeta, falando sobre quando tirou eles do Egito, tudo tinha um propósito aqui. Numa época exatamente eles comemoravam a saída do Egito. Ageu estava recebendo um novo chamado para levar uma mensagem aos líderes Zorobabel e Josué e ao verdadeiro e fiel povo de Deus. O templo de Salomão não era uma das maravilhas, era uma das maravilhas do mundo antigo. Você pegar lá em 1 Reis capítulo 6, você vai ver que era uma obra maravilhosa. Tão magnífico que a ele não se podia comparar o novo templo. Pode ser assim que, concluída a obra, muitos achassem realmente o novo templo como nada, se comparado ao anterior. Quer dizer, por mais que construíssem agora, ficasse lindo, nada se comparava à primeira obra, né? O templo de Jerusalém nunca mais teve a glória dos templos de Salomão. Mas a palavra de Deus não pode voltar vazia. Logo, a glória da segunda casa, profetizada por Ageu, é o templo apostólico e a igreja de Cristo, que somos nós, templo do Espírito Santo, iremos viver. Então, quando ele fala dessa glória da segunda casa, somos nós aqui, aquilo que nós vivemos hoje. Ok? Quando ele diz: eu sou convosco, comparando os eventos do Egito, a libertação, como a liberdade do povo na Babilônia, a mensagem de Deus aos primeiros líderes, Moisés e Arão, e aos atuais Zorobabel e Josué, era a mesma. Deus estaria sempre presente junto a eles. Então, mesmo que o Senhor falou para Moisés e Arão, ele estava falando aqui para Zorobabel e Josué, para que eles entendessem o recado. A missão dos líderes na terra prometida era também a mesma: construir ali um lugar para a verdadeira adoração a Deus. Porque, segundo a palavra, porque o mesmo concerto, o pacto que ligou os israelitas a Deus ao deixarem o Egito, ainda os mantinha conectados a ele. Os eventos que haviam causado o declínio da nação e o exílio do povo na Babilônia não haviam rescindido de modo algum seu relacionamento, com base no concerto que assegurava a presença de Deus junto ao seu povo. Farei tremer, abalar os céus e a terra e o mar, e assim também todas as nações. Diz ainda o Senhor: meu é a prata, meu é o ouro, ou seja, é Deus o gado de mim dos montes, o ouro de todas as cofres, a riqueza de todas as nações. Ou seja, tudo é dele, né? Seja o ouro, o gado, a prata, você está dizendo, tudo é meu. Então eu concedo para vocês fazer ou deixar de fazer. Deus revela a sua glória em nós e somos erguidos como templos para a sua habitação e para a manifestação de sinais, prodígios e maravilhas em todas as áreas da nossa vida. Repreendida a infidelidade do povo, vamos ver aí. 24º dia do mês, nono correspondente ao nosso calendário aí,
18 de dezembro de 520. Vamos ler do versículo 10 até o 14 aí. Ao 24º dia do mês nono, do segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Ixi, agora a chapa esquentou, né? Se alguém leva carne santa na orla da sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou a Ageu se alguém se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto, tocar em alguma dessas coisas, ficará ela impura? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra de suas mãos, o que ali oferecem, tudo é imundo. Eita! O profeta fala sobre a maneira com que a santidade na vida das pessoas que se relacionam à adoração a Deus. A responsabilidade dos sacerdotes incluiu na liderança da adoração pública e na instrução do povo sobre a natureza do significado da lei de Deus. Então, a gente vai ver que depois chega Esdras lá justamente para explicar tudo isso para o povo, para que o povo não fizesse errado. Com o papel dos sacerdotes era interpretar a lei de Deus, naturalmente que este questionamento sobre santidade pode ser transferido por contato. Assim, sua resposta à primeira pergunta foi negativo. Ficaria ainda isso imundo, pergunta Ageu aos sacerdotes, se uma pessoa religiosamente impura, ou seja, alguém que haja tocado em cadáver, pode contaminar outro pelo toque? E a resposta foi afirmativa, como está lá em Números capítulo 19. Ficaria impura por 7 dias. Então, a resposta estava certa. Quando eles tocavam num cadáver, eles ficariam impuros por 7 dias. Então, tinha que ir lá, se lavar e coisa e tal. Então, tinha toda a regra. Aqui está falando sobre o quê? Sobre lá o que foi falado em Levítico. Ok? Saber que a adoração do povo não estava sendo aceita no novo templo, mesmo após todo o esforço na reconstrução deste, deve ter sido um tanto frustrante. Mas a existência do templo em si não garantia coisa alguma. O coração do povo deveria estar e não estavam em sintonia com os sacrifícios que ali eram oferecidos. Então, quer dizer, não adiantava só construir o templo e lá tinha que entregar o holocausto verdadeiro. Tem que consertar, não é só construir o templo, não é só que nós vamos ofertar. Está vendo como o coração é importante? Não é só eu dizimar, não é só eu ofertar, entregar ofertas milhares, não é só isso. E o coração? O templo não é só para ficar lá fisicamente, se a gente não... Então eu sou o templo do Espírito Santo, mas eu tenho que produzir, tenho que dar fruto. Frutos o quê? Que aumente, né? Pelo menos é assim que diz a palavra. Então o que acontece? Nós temos que ser frutos, nós temos que ser templos e esse templo tem que dar fruto. E qual era o fruto que se esperava aqui? Né? O povo fez o quê? Construiu o templo e não estava entregando oferta por entregar. Tinha que ter um coração puro, reto, né? Haver uma conversão verdadeira. Não houve entre vós quem voltasse para mim, apesar dos atos de Deus que retinham sua bênção. O povo não havia se voltado para ele como deveria. Desde este dia, Deus determinou que abençoaria o seu povo, mas este deveria reconhecer que o Senhor era a sua fonte de prosperidade. Deus não recebe ofertas como medida de troca de favores, porque a primeira oferta que deseja de seu povo é que cuide de sua casa e supra, pois sua casa, a casa de Deus, não pode desonrar seu poderoso nome. Então não era só construir a obra, mas era manter a obra. Você sabe quanto cada vez mais o Senhor fala sobre a nossa responsabilidade de manter a obra? Então o Senhor queria o quê? Um coração puro, um coração reto do povo. Precisamos manter a obra. Não é só construir e depois não tem ninguém. Você pode ver que você pega igrejas aí mais antigas, você vai ver, a igreja pode ter lá 20 cadeirinhas, mas você vai ver que tem uma irmã que vai lá durante o dia, vai limpar, vai deixar em ordem. Então não é só construir o templo, tem que manter a limpeza, a energia, enfim, tem que manter tudo lá dentro da igreja. Ageu demonstra que Deus não queria do povo apenas sua oferta, mas uma atitude em gastar tempo para construir a sua obra. Então não era só oferta, eu quero ver ação. Então o que eu falo para você? Eu preciso entregar a oferta, mas eu preciso ter um coração verdadeiro na obra. Precisa ter mais. Às vezes a gente acha que só entregando o dízimo e a oferta tá bom, e não é só isso.
Aqui você viu o quanto o povo sofreu por conta disso. A promessa do Senhor a Zorobabel. Vamos aí para a gente encerrar. Olha, eu falei que me ia dar 1 hora, hein? Poxa, eu falei, hein? Viria um tempo de guerra e conflito sobre a terra, de aflição de confrontos, de queda e de perdas. Mas aquele que edificou para o Senhor, dedicando-se ao seu templo e à sua obra, seria poupado e conservado de forma sobrenatural, pois foi chamado e atendeu a sua convocação perseverantemente e atuou. Então presta atenção quando a gente, olha, nessa pandemia nós vimos claramente o Senhor fazendo a diferença daquele que serve e aquele que não serve. Então aqui o Senhor está falando que, olha, pode vir um tempo difícil, mas aquele que trabalhou na minha obra, aquele que preservou meus estatutos, os mandatos, que se dedicou, entregou ofertas verdadeiras, para esse pode ficar tranquilo, pode vir fome, pode vir o que for. Esse está sendo preservado. Isso acho que não é a melhor palavra que o servo de Deus pode ouvir. Aquele que andar na linha, é aquela história do caminho. O Senhor tem um caminho para o justo e para o santo, onde o ímpio não passa. Por isso foi escolhido e seria bem sucedido, independentemente da situação ao seu redor. Quer dizer, vai prosperar independentemente do que está ao seu redor. O Senhor diz ainda a Zorobabel que o faria um anel de selar. Anel de selar era um item de grande valor no mundo antigo. Significava a assinatura pessoal do portador, uma alta autoridade em documentos de maior importância. A gente viu aí, né, esses dias aí, bom, José, que teve o anel, Mordecai, né, pegou o anel lá, onde assinava o decreto, ali estava tudo, né? Deus faz uso desse simbolismo para indicar que Zorobabel era um anel de selar em sua própria mão, ou seja, uma autoridade nas mãos do Senhor, e que tinha real valor, representando em sua liderança do povo e a autoridade de Deus. Mesmo sabendo ser o povo ainda impuro aos olhos de Deus, seu líder Zorobabel estava sendo encorajado a guiá-los nesses tempos de provação espiritual. Aí termina o livro de Ageu. Bom, pessoal, a gente viu que o livro de Ageu é um chacoalhão, né? É um chacoalhão, eu falei para vocês, são um livro com eu trouxe muita informação até a mais aí, porque são dois capítulos só. Mas assim, o que ficou muito claro aqui, o Senhor deu um puxão de orelha no povo. Por quê? O povo parou, qualquer oposição, qualquer ventaniazinha parava o povo da obra. Meu, se a gente olhar para Neemias, Neemias, nada para ver esse camarada. Se o povo tivesse um monte de Neemias na construção do templo, quando teve na construção dos muros, o templo tinha sido construído. Você vê que ficou embargado, lá parado por 17 anos, o povo simplesmente parou. Veio o decreto, aceitaram aquela situação e pararam. Cada um foi cuidar das suas coisas. Não vamos mexer nisso aí que vai dar trabalho. A obra de Deus vai dar trabalho? Lógico que vai dar trabalho, mas é para quem está focado. Aí o profeta Ageu vem e fala para ele, se mexe aí, agora o povo vai começar a construir. Você vai ver quando a gente voltar para o livro de Esdras, rapidinho os caras conseguem lá, manda a carta para cá, manda a carta para lá, e as coisas se ajeitam, as coisas se resolvem. Por quê? Precisou tomar um chacoalhão? Até quando nós precisamos tomar um chacoalhão do Senhor para a gente acordar para algumas situações? É o que o profeta Ageu fez aqui. O livro, eu sei, estou aproveitando, né, para o ensejo, como se fosse uma pregação de domingo, né? Mas assim, isso acontece com a nossa vida. Até quando? Precisa vir um profeta dar um chacoalhão desse na gente, por cada obra do Senhor? É muito sério. O livro de Ageu é muito sério aí, mas a glória da segunda casa vai ser melhor do que a primeira, sem sombra de dúvida. Mas precisamos despertar, precisamos acordar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, pessoal. Bom, bora orar em nome de Jesus. E aí, semana que vem, segunda-feira, nós entramos no livro de Zacarias. E aí vamos aí no mês de setembro e comecinho de outubro aí no livro de Zacarias. Acredito que é a primeira semana de outubro. Amém, pessoal? Glória a Deus. Feche seus olhos por um instante. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, Deus, te glorificar por esse momento na tua presença. Quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor visite poderosamente a cada um que entrou nessa live, aqueles que vão ver na retransmissão. O Senhor toque, cure, liberte, restaure a vida, Pai, o teu povo, em nome de Jesus. Que eles possam propagar, Pai, essa palavra, que ela possa chegar nos 4 cantos dessa terra. Use os teus servos como instrumento, Pai, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos a vida de cada um deles, Pai, e tudo que o Senhor fizer, Deus. A honra, a glória e o louvor é teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe a cada um de vocês. Essa é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Um beijo grande,
Fica na paz do Senhor e até amanhã, 6 horas da manhã, propósito, pessoal. Não esqueça, propósito da família. E 7h30, alimento diário às nações. Um grande beijo, tchau, tchau.